Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. Meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o irmão Lucas Lima e nós estamos aqui no nosso TrueCast Experiências, onde é uma jornada de fé que transforma a minha vida, a sua vida e a nossa vida, não é mesmo, minha irmã? Isso, eu sou a irmã Lislaine, nós estamos aqui juntos para gravar mais um episódio de experiências. E toda semana nós temos às sextas-feiras, às 20 horas, um episódio que é colocado lá no YouTube. E eu peço para você curtir, compartilhar, se inscreve no canal, não fique de fora. Compartilha, nos ajuda aí a alavancar o canal. E hoje nós estamos aqui, cada semana nós temos um episódio diferente. Primeira semana nós temos o episódio de unicidade, a terceira semana o episódio Logos, a terceira é essa que nós estamos gravando, experiências, e a quarta sempre é um tema livre. E hoje nós estamos aqui nesse dia tão especial e o Lucas vai apresentar quem está aqui Isso conosco mesmo. hoje. Gente, nós estamos com pessoas muito especiais, que é o obreiro Wellington, lá da IPUB Moca, São Paulo, e a esposa dele, a Josiana. E eu queria que ele se apresentasse. Conte um pouco sobre a vida de vocês. Paz seja Jesus a todos. É muito bom estar aqui com vocês. É uma grande alegria, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Como você já bem disse, eu me chamo Wellington, tenho 2 filhas, minha esposa linda que está aqui comigo essa noite, que eu amo tanto. E também quero agradecer a Deus aqui, louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, que têm cuidado tão bem de nós. E louvamos a Deus também por este momento. Amém? Pai do Senhor Jesus, eu me chamo Josiana, sou a esposa do Wellington, né? Congrego na Moca e sou a professora do Ministério Infantil, lá na Moca. Gente, e nós estamos aqui para falar da experiência deles. Na verdade, para eles falarem da experiência que aconteceram com eles. Então, vamos saber um pouco sobre essa experiência que aconteceu com eles? Queria que o irmão Wellington Amém. falasse sobre a história deles, né, a história ministerial deles, porque eles têm um ministério, eles desenvolvem um trabalho na igreja atualmente, né, e eles vão falar um pouco de alguma experiência que eles passaram no decorrer da vida deles, né? Sim. Eu quero começar lá de trás, né? Eu quero trazer uma nova apresentação aqui. Para quem não sabe, nós somos do Acre. Nós somos de muito distante, né? Então, o que acontece? Nós somos novos, eu e minha esposa tem 29 anos, eu tenho 31 anos, e como todos nós que estamos aqui, muitas das pessoas que estão nos assistindo, nós também temos um chamado de Deus Sim. para fazer algo, para cumprir a missão aqui nessa terra. E eu quero enfatizar algo importante antes de iniciar a nossa história. Nós hoje vivemos com o seguinte pensamento: nós queremos que a nossa história inspire outras pessoas. Nós queremos que a nossa vida inspire outras pessoas a continuar sonhando, a continuar acreditando, porque o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir, né? Então, essa é uma das nossas missões de vida hoje. Que as pessoas que olhem para a nossa vida e que saibam o que aconteceu com nós, entendam que isso pode acontecer, que isso muitas vezes vai acontecer, porque a nossa vida tem desses vales, né? Tem esses momentos de dificuldade. Então, assim, a gente começou. Eu nasci e me criei na igreja, e aí, com certo tempo, eu comecei a pensar em namorar. Eu vou começar lá de trás. Só que Bem do começo. só que eu nunca tive nenhuma namorada. Uau. Eu orei para Deus: Senhor, eu quero uma mulher, prepara uma mulher para mim, prepara uma mulher para mim. Hoje eu estou 11 anos casado com a minha esposa e primeira namorada. Glória a Deus. Então isso não é fácil.
Isso hoje em dia, na verdade, não acontece muito mais, né? Isso não acontece muito assim com uma certa rotina. Passou-se o tempo, passou-se os dias e de repente Deus me enviou a minha esposa. E nós começamos a namorar. E quando eu conheci ela, foi interessante, né, meu bem? Você lembra onde a gente estava? A vigília. Era uma vigília de Oh, Na jovens. igreja. Era uma vigília de jovem. A primeira vez que eu te bati foi quando? Que horas? Eu tava num culto e, por incrível que pareça, ele tava filmando. Ó, eu tava filmando. Aí o que foi que eu fiz? Ele pediu desculpa. A primeira vez, né? Que ele me bateu. Não, bateu O que que é bater? O senhor Bateu no tropeçou, sentido. deu esbarrão. É porque a Bíblia diz que tudo aquilo que você tocar será seu. Então, foi isso que eu fiz. Eu subi em cima de um banco para fazer uma filmagem normal, como eu sempre faço. Só que eu subi, jovem, naquela euforia, subi em cima do banco e pulei. Quando eu pulei embaixo, pisei em cima do pé de uma moça. Ou, desculpa, tá? Seguiu. Aí foi indo, caminhando e tal, quando deu mais ou menos meia-noite, né? Aí lá tá eu filmando aqui novamente, aí vou virando aqui, aí acerto com o meu cotovelo no ombro de uma moça. Aí olho, a mesma Eu moça. de novo. Qual o resultado? 11 anos depois, estamos aqui para contar um pouco da nossa história com duas filhas lindas e maravilhosas que o Senhor nos presenteou. Nós começamos, eu tinha 22 anos, a minha esposa tinha 20 anos, quando a gente ingressou no ministério. Quando a minha esposa ingressou no ministério, juntamente comigo, você tinha 2 anos de que estava na igreja, meu bem? Acredito que sim. Como ela conta essa parte melhor que eu, que ela ouvia, né, de algumas pessoas. Como eu nasci e me criei na igreja, quando ela se casa comigo, aí os outros irmãos em cima dela, né, ó, você sabe que ele tem chamado, né? Você sabe que ele tem chamado, né? Aí aquela pressão, né? É pastor, é pastor, é pastor. Então, assim, ela entrou pro pastoreado junto comigo muito nova. Eu já era novo. Só que você tem aquela convivência de nascer na igreja, sabe como é que funciona tudo e tal. E aí ela entrou muito nova. E nós começamos a pastorear. Nós pastoreamos por 1 ano e meio. Só que eu errei muito. Eu errei muito com ela, no quesito família. Faltava, entenda o que eu estou falando nesse momento, faltava tudo na minha casa, mas não faltava uma saca de cimento. Não faltava um tijolo para construir o templo. E ela sabe do que eu estou falando. Nós passamos 1 ano e meio assim. Faltava tudo. O tudo que eu falo é o quê? Teve uma semana, não foi? Que a gente comeu só feijão. De manhã, de tarde, de noite, no outro dia. De manhã, de tarde, de noite, por 2 semanas, só feijão. E na minha mente, era normal. Por quê? Porque eu estava construindo o templo para o Senhor. Eu estava construindo a obra para o Senhor. E assim, irmãos, isso é difícil, quem sabe, até de entender, porque você pode ir lá, então não é para fazer isso. Não, é para fazer isso. Só que existe uma ordem para Deus abençoar. E a nossa primeira igreja é a nossa família. É a nossa casa. E eu falhei com isso. Faltava tudo na minha casa, menos uma saca de cimento ou um tijolo para mim ir lá construir. Porque tudo que Deus mandava, uma oferta, um irmão com a primícia, isso ou aquilo, eu ia lá e fazia o quê, meu bem? Comprava tijolo ou cimento. E enquanto isso, ela padecendo. Não sei se você quer falar sobre isso, talvez fique melhor você falar. A minha esposa entrou num quadro, não foi num quadro de depressão real. Se ela quiser falar mais sobre isso, pode falar, meu bem, fica à vontade. Oi. Como ela já falou, né? Ele nasceu e se criou na igreja. Então, quando eu conheci o Hélio, até tanto que a gente se conheceu e eu acho que 6 meses depois nós estávamos casados. E as Tudo em pessoas... 6 meses, tudo. Isso. Namoro, noivado e casamento. Então, não é questão de tempo, é questão de querer, né? Casamento é Uhum. uma escolha. E muitas pessoas vêm falar, ó, você sabe que o Hélio quer ser pastor, o sonho dele é ser pastor, então você tem que estar preparado. E eu falava só, balançava a cabeça, que eu não entendia, né? Eu era bebê espiritual. Então, quando ele ingressou no ministério, quando eu conheci a verdade, eu acreditava muito nas pessoas. Então, não foi como eu esperava o ministério, porque eu pensava que era algo e foi de outra forma. E ali eu fui desenvolvendo, né, um quadro depressivo que todos os dias eu pedia para o Senhor me levar, todos os dias eu falava, eu não quero estar aqui. E Eu eu du- não via isso. Isso. Dentro Eu de casa, eu não via dormia, isso. eu A dormia. pressão foi maior em cima de você. Sim, eu dormia e me acordava e assim parece que eu estava num pesadelo. E eu acredito que a obra do Senhor não é assim. As coisas do Senhor, elas te trazem paz, elas trazem conforto e eu não estava em paz. Eu estava em uma guerra comigo que chegou um momento que eu tinha
raiva de conhecer a palavra. Tem um versículo que fala, né, conheceis a verdade vos libertará. Então, o que me sustentou foi porque eu conhecia a verdade, eu sabia que eu não poderia tirar minha vida naquele momento, mas eu ficava frustrada, poxa, porque eu conheço a Sim. verdade, mas o que me segurou foi o Senhor. O Senhor dizia: "Ó, você não pode fazer isso. Você conhece a verdade, você sabe as consequências do seu ato se você fizer isso". E o meu esposo falou, né, ele negligenciou isso, porque ele via que eu estava adoecendo, só que acredito que ele olhava mais para o chamado dele, olhava mais para a igreja e acabou esquecendo um pouco de mim. Sim. Mas eu orava ao Senhor: "Senhor, a gente precisa voltar", porque nessa época nós estávamos na capital, eu falava: "Ó, nós precisamos voltar, mas eu não quero tomar essa decisão, eu quero que ele tome essa decisão". E eu engravidei da Aurora, e ele tomou essa decisão, ele viu que eu não estava bem, assim, a ponto de eu dormir e eu sonhar uma corda no meu pescoço, sonhar assim, Uhum, literalmente, aquele sonho muito real. E eu sonhar uma corda aqui no meu pescoço uhum. e sentir como que é você tirar a sua vida. E ele decidiu pra a gente voltar para Cruzeiro, né, amor? Esse voltar que a minha esposa está falando, é que no Acre, de onde a gente veio, tem a capital, que é Rio Branco, e tem Cruzeiro do Sul, que são cidades distantes. É a segunda maior cidade, tem 100 mil habitantes e é em torno de 600 km de distância. E nós somos natural de Cruzeiro do Sul. E nesse momento a gente morava na capital. Sim. Então, assim, é interessante você que está ouvindo, né, você que está assistindo, entender que o que ela está relatando aqui, o que eu estou relatando aqui, é algo que é possível passar, você pode passar, mas que isso não é o fim. Por que que isso é possível passar? Porque você pode errar, como eu errei. Eu negligenciei o meu lado familiar. E aí eu não culpo ninguém, eu culpo a mim. Porque eu não tive a visão suficiente, a capacidade suficiente para perceber o que estava acontecendo na minha casa. E assim, ó, quando a minha esposa fala essas coisas, que vinham essas coisas na mente dela, é devido o quê? Sabe o que é faltar? Você sabe o que é faltar tudo dentro de casa? O que é tudo? A minha avó dizia assim: meu amigo, quando falta o sal, é porque O o negócio negócio tá tá feio. ruim. É faltar tudo, cara. É Uhum. faltar tudo. Literalmente é faltar tudo. E na minha cabeça era normal. Não, é Deus. É Deus. E não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona. Nós temos que passar sim pela peleja, nós temos que passar sim pela prova, mas nós temos também que fazer o que a Bíblia diz, ó. Examinai-vos. Examinai-vos. Não é examine o seu irmão, é examinai-vos. É autoexaminar-se para saber se nós ainda estamos na fé. Ou seja, nós precisamos fazer essa autoanálise e trazer essa correção para nós. Senhor, eu realmente ainda estou no teu propósito ou estou vivendo algo que não é mais o teu propósito? E eu meio que entrei nessa, vou usar a palavra pilha, né? De vou levantar a obra, vou fazer e tal, e tal, e tal. E a minha família, ó. Aí o que aconteceu? Quando chegou nesse nível, aí eu pastoreando, e eu passei por uma situação no pastoreio, nesse momento, foi um turbilhão de coisas. Eu passei por uma situação no pastoreio. Essa coisa que eu falei no início das 2 semanas, foi bem no finalzinho de nós sairmos de Rio Branco e voltarmos para Cruzeiro do Sul. O nosso último mês em Rio Branco foi isso, o último mês, isso aí foi a gota. Nós passamos 2 semanas sem luz, no escuro. Eu não abria a casa, eu só abria a casa, eu fechava a casa 5h30 da tarde, para os irmãos passar e não ver que estava escuro. Você tá entendendo? Eu Uhum. fechava a janela para os irmãos não passar a noitinha, 5h30, 6 horas, e ver que estava escuro. E de repente, não sei, vim conversar alguma coisa e eu não puder apertar a tomada e a luz não ligar. Então, 5h30 eu já fechava, eu passei 2 semanas. Tinha um, tinha um cidadão lá que. Irmão Pedro Neto, lembra bem? Irmão Pedro Neto passou 2 semanas. 2 semanas, ele soube disso. Ele passou 2 semanas. Ele ia essas 2 semanas, todo santo dia, levar, sabe o quê? Pão francês quentinho. Ele Olha saía do, só. ele saía do trabalho, ele saía do trabalho e aí ele passava lá em casa. E ele sabia o que estava acontecendo. Por 2 semanas, ele passou todo dia. Ele ia se. 2 semanas é pouco tempo. Mas nas situações que nós estava, tipo, sem perspectiva de onde ia vir nada, e quando Deus mandava, eu comprava coisa que não era para comprar. Então, assim, na situação que nós estava, aquilo ali foi como se fosse 20 anos ou 2 anos. Foi muito tempo. E aí nós só tínhamos feijão. E o feijão e o pão dele à tardinha, o pão francês quentinho que ele trazia. Aí a gente tomou a decisão, eu tomei a decisão, vamos voltar para Cruzeiro do Sul. Porque eu vi a situação da minha esposa, eu vi uma certa situação que ela estava passando, eu cheguei a ver uma situação, aí foi quando caiu a minha ficha, que não, tem uma coisa errada, tem alguma coisa errada.
E aí, nesse mesmo momento, nesse mesmo tipo de intervalo de dias, quando eu vi uma situação com a minha esposa, eu entrei numa situação na igreja, que eu sou obreiro e pastoreava nesse momento. Eu entrei numa situação com o ministério. Coisas que você que está assistindo pode acontecer. É normal. Na verdade, até tem que acontecer. A fim de quê? A fim de você amadurecer. A fim de você crescer. Então, eu entrei numa situação na igreja a qual me colocou em uma situação difícil. Então, eu voltei para a cidade de origem minha. Sabe aquele ditado? Ele vai voltar com as duas mãos para trás? Tipo assim, foi mais do que as duas mãos. Foi duas mãos, os pés piados e com a corrente puxando no rumo de baixo. Aconteceu. Foi isso que aconteceu. Eu voltei com a minha esposa nesse quadro, nessa situação, entreguei a igreja e quando eu chego lá, eu tenho uma surpresa. A situação que eu me envolvi lá no distrito, pouco tempo antes de sair, a situação meio que me excluiu da igreja. A situação meio que me tirou das minhas atividades. Te tirou do ministério. Me tirou do ministério, a situação. Que não vem um caso aqui agora e que isso também não é importante no seguinte sentido. Essas situações têm que acontecer para nós poder ter a maturidade que Deus quer nos entregar grandes coisas. Mas para isso, nós precisamos estar preparados, pronto para suportar grandes coisas, grandes provações. Então, essas provações têm que acontecer. Eu estou contando aqui porque faz sentido no sentido de quê? De que aconteceu tudo no momento só. Aquele turbilhão de coisas. Aí, ela nessa situação, acontecendo esse negócio comigo na igreja, e tudo afetava ela, tudo afetava eu. Aí nós voltando, tendo que voltar, tendo que encarar. Eu lembro quando eu liguei pro meu pastor João Claudino, que era o meu pastor em Cruzeiro do Sul. Pastor, rapaz, eu nem sei como é que eu tive coragem de ligar para ele. Tipo assim, engoli, entendeu? Engoli o orgulho, engoli o ego, engoli tudo. Rapaz, eu vou voltar. Meu irmão, as portas estão abertas, a igreja está aberta. Eu digo, eu vou voltar, só que é o seguinte, a minha situação é essa. Hoje eu estou assim na igreja, eu estou num processo aqui que eu não vou poder fazer nada por muito tempo. E eu não sei como que vai ser isso. Mas eu quero a sua ajuda, eu quero seu amparo. E eu volto para Cruzeiro do Sul. Eu vou morar com a tua mãe, né? Eu vou morar na casa da minha sogra. E o primeiro mês o pastor João Claudino me mandou um sacolão. Agora eu tô lembrando disso, ó. Me mandou um sacolão para me ajudar. Tipo assim, uma situação que muitas pessoas passam. Eu não considero a minha situação, nunca passou. Não, eu sei que muitas pessoas passam. Só que muitas pessoas não saem do outro lado, não conseguem vencer. E Davi falava assim, ó, Senhor, me dá capacidade e sabedoria para quê? Para mim entrar e sair da cidade. Uhum. Então, assim... Então, você estava passando com esse problema com a família, por Sim. conta do ministério, e foi disciplinado e teve que voltar para a cidade Sim, de origem. tudo numa Tudo fração junto de uma vez só. ali um mês e meio, estourando tudo ali no mesmo período, no mesmo momento. E eu, ao mesmo tempo, entrei num processo eu não era de cura ainda não, que cura foi há pouco tempo atrás. Num processo de começar a olhar para mim e o que é que eu tô fazendo? Autoanálise. O que é que eu tô fazendo? Como assim essas coisas acontecendo? O que é que eu tô fazendo? E aonde tudo caía? Na torre aqui, ó. Na torre forte aqui, ó. Na torre forte aqui, ó. Que nunca parou de quê? De orar. Nunca. Eu vi minha esposa parar de orar. Nunca vi minha esposa parar de orar. A pessoa que, no dia que eu disse ela, teve duas pessoas que chegaram para mim. Toma cuidado. Essa mulher não era da igreja. Toma cuidado. Essas coisas, irmão, acontecem. É isso que eu quero que você entenda. Essas coisas acontecem. E isso não vem para te destruir. Não, isso aí, a finalidade disso daí é te fortalecer. Porque você tem que pegar isso aí e montar em cima. Não, eu vou fazer acontecer. Então, no período que você que você sofreu a exclusão e a disciplina, foi onde você começou a conhecer Deus de verdade e si mesmo. O processo consumou-se aqui em São Paulo. Eu vou contar, chega lá. Mas começou aí. Foi daí para frente que eu comecei a entender qual era a ordem de Deus. Como que Deus trabalhava. Aí eu comecei a entender que se eu não fosse fiel, não é no sentido relacionamento com outra pessoa, com a minha esposa, não. Se eu não fosse fiel a ela, como esposo, segundo a ordem do Senhor, amai vossas esposas. Cuidado, né? O zelo. Do que adiantava a minha igreja? O amar. Do que adiantava a minha igreja? Né? Do que adiantava eu construir templos e templos, eu construir isso, construir aquilo, não adiantava. Eu lembro que a minha mãe, enquanto eu estava lá em Rio Branco ainda, minha mãe me mandou R$3.000, né, minha mãe? Para me comprar uma moto. Eu comprei a moto. Passei quanto tempo? 15 dias, 20 dias?
No máximo. O que foi que eu fiz? Eu Vendeu. vendi a moto. Pra quê? Colocar o dinheiro na obra, na construção. Sim. Eu comprei tesoura, não sei, eu acho que aqui deve ser também assim também que chama. Tesoura. Tesoura pra colocar o teto em cima. Sim, tesoura. Comprei tesoura, todinho de tesoura, comprei todinho. Uau. Quando a minha mãe soube, meu amigo, A mulher ficou arretada. não tem como não ficar, né? E aí nós voltamos, enfrentamos tudo isso e eu comecei esse processo de cura, mas antes da cura, esse processo de começar a se cobrar, se perguntar, o que está acontecendo? Por quê? Por quê? Não é assim que serve o Senhor? Não é assim? Como que funciona? Aí começou esse processo. O que aconteceu? Eu passei quase 4 anos no banco da igreja, cumprindo esse momento que Deus colocou na minha vida, exercendo. Veio inúmeras oportunidades disso, daquilo, mas eu louvo a Deus que nós se mantivemos fiéis. Meu bem, na hora que você quiser falar, pode falar. Então, o irmão Wellington, o irmão ela ficou também- 4 anos disciplinados. Sim. Na igreja Sim. local, que você retornou. Sim, Ali, frequentando os cultos, Sim. participando do que havia na eu igreja. só fazia uma coisa. Os vídeos iam com o celular. E a Fora irmã isso, Josiana estava do seu lado. 24 horas. Não saiu nenhum momento. Irmã Josiana, como foi, qual foi desse processo todo, né? Qual foi o período mais difícil que você sentiu, que você passou quando estava do lado do irmão Wellington? O que você pensou? O que te sustentou? O período mais difícil, eu acredito que não foi nem quando eu estava em estado depressivo, foi quando ele foi disciplinado. Porque Uau! quando acontece algo com ele, é como se fosse comigo. Sim. Eu acredito que a maioria das esposas são assim. E quando eu via que ele ama a obra, ele ama isso. E desde sempre eu sabia que era isso que ele queria fazer. E eu via que ele estava no banco por um motivo tolo. Doía tanto em mim, eu falava, Senhor, por que não foi eu? Eu não tenho tanto essa vontade como ele, mas por que o Senhor não me disciplinou? Só pode me tirar, ele não. Então, doía bastante em mim quando eu ouvia o que as pessoas falavam dele, porque assim, às vezes ele tinha reuniões com as pessoas e as pessoas falavam, ó, você é isso, você é aquilo, e ele calado. E eu falava, meu Deus, como assim? Tem que falar, tem que se defender. Mas hoje eu entendo que não era assim, porque não é a nossa vontade. A gente não tem que falar aquilo que nós queremos. Ou nós não temos que fazer aquilo que nós queremos, que nós achamos certo. Nós temos que fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Então, se silenciar, acredito que foi a melhor forma dele se defender. E como ele falou, a minha mãe me ensinou que a coisa mais importante é a oração. A minha mãe, ela não era evangélica, mas ela sempre me ensinou a orar em um grau que, como eu já falei, ele não era ele sempre foi da igreja, eu não. Eu ia para as festas e quando eu chegava, eu tinha que me ajoelhar e orar, porque eu sabia a importância da oração. Então, eu nunca deixei de orar. Antes de eu conhecer o Senhor, eu já orava. A minha oração orava, mas depois que eu conheci o Senhor, que eu conheci a verdade, muitas coisas que eu fazia, que eu achava que era certa, eu descobri que não era certa. Realmente o Senhor me libertou. E eu sempre me emociono quando eu penso no amor do Senhor por mim, porque eu penso assim, poxa, ele deixou as 99 e foi lá me buscar. Quando ninguém viu valor em mim, Glória a Deus. o Senhor viu. Glória a Deus. E Amém. eu me converti uma semana depois, acho que uma semana Pode falar. depois, eu conheci o Wellington. E eu sei que foi o Senhor que mandou ele para mim. O Wellington não foi a pessoa que eu tinha pedido a Deus, mas foi a pessoa que eu precisava. Naquele momento que eu não conhecia o Senhor tão bem, ele me ajudou a conhecer. E eu pedi ao Senhor, Deus, molda o meu caráter. Eu não quero ser uma pessoa que te conheceu e continue a mesma. Eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero agir diferente, porque as pessoas que me conhecem do início, elas sabem que eu fui um verdadeiro milagre do Senhor em quesito de transformação. Eu era uma pessoa que eu não me importava com as outras, eu não era uma boa filha,
Mas um certo dia eu conheci o Senhor e o Senhor me libertou e colocou esse carinha aqui para me ajudar na caminhada. E eu nunca tive dúvida. Eu sou uma pessoa muito indecisa. Uma coisa que eu sei, que eu tenho uma convicção da minha melhor escolha foi meu esposo. Eu sempre soube Benção. que ele era a pessoa certa para mim. Por todas as dificuldades que nós passamos, eu nunca pensei, essa pessoa é a pessoa errada para mim. Não, eu sabia que ele era a pessoa certa. Eu tinha essa convicção. Então, eu jamais poderia deixar meu esposo em um momento que ele estava precisando tanto de mim e precisando tanto de Deus. Então, a minha forma de demonstrar o meu amor era orando. Não tinha outra Que, forma. que interessante, né? A gente vê o exemplo da irmã, né? Porque vamos parar para pensar, se fosse outra pessoa, ela iria ver o resultado que estava acontecendo na vida do esposo e ia criticar, né? Ia falar, mas Abandonar eu te até, né? falei, mas eu te avisei, né? Ou então até mesmo abandonar, né? E nos conte um momento Tá. específico em que você sentiu que Deus ele estava restaurando a sua vida, restaurando o seu pensamento, né? E mudando a história da sua família, né? Ok. E qual foi a visão? Qual foi a visão da igreja Ok. sobre isso, sobre a sua mudança? Ok. Eu vou dar continuidade porque faz muito sentido a sua pergunta. Na verdade, de fato, a tua pergunta é a continuidade aqui da minha Sim, fala. A gente estava nesse processo e um ponto interessante. No meio desse turbilhão todo, quando a gente decide voltar no meio do turbilhão, a gente teve uma notícia. Uma notícia da nossa segunda filha, a Aurora. A Aurora. A gente teve a notícia dela voltando, não foi, meu bem? Na volta, a gente teve a notícia de que ela ia vir ao mundo aí, né? Então, tava com 3 meses, 4 meses, mais ou menos 3 isso. meses. Então, essa notícia, ela meio que deu um gás para nós. Ela meio que deu tipo um ânimo para nós continuar a caminhada, mesmo da forma que nós sabíamos que iria ser. Enfim, a gente entrou no processo, a gente viveu o processo foi bem dolorido. Hoje, eu agradeço esse processo. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Louvo a Deus pela vida de todas as pessoas que me ajudaram de todas as formas. Louvo a Deus por isso. E o que acontece é o seguinte: eu estava há 3 anos atrás no Acre, quando eu finalizei esse processo. E quando eu finalizo esse processo, eu continuei morando em Cruzeiro do Sul. E aí, quando eu finalizo esse processo, eu volto às minhas atividades na igreja. E eu estava normalmente com as minhas atividades na igreja quando um empresário, Marcos Menner, forte abraço, meu irmão. Marcos Menner, me liga. Preciso falar contigo, lá da minha cidade. Eu chego para falar com ele, eu quero te contratar para trabalhar aqui na minha empresa. Eu digo, bora. Mas qual é o serviço? Que eu tinha o meu trabalho. Aí ele disse, não, eu quero que você faça vídeo para mim. Foi aí que eu descobri que isso era um mercado, há 3 anos atrás. Até então você não sabia. Não, eu fazia vídeo na igreja, eu faço vídeo na igreja há 11 anos. Para Olha amigos, só. parentes, isso, aquilo. Mas eu não sabia que isso era um mercado, que ganhava dinheiro com isso. Aí eu digo, não, cara, isso aqui não, isso aqui eu faço de graça, pare com isso. Aí ele disse, não, quero te pagar. Ele me pagava R$ 200 por mês. Era Deus no céu e esses 200 na terra, meu irmão. Meu irmão, eu era animado para trabalhar, mesma animação de hoje. É a primeira vez que você estava ganhando dinheiro com isso. Já Eu- trabalhava primeira bem vez. sem remuneração, Primeira agora com a vez. remuneração. Primeira vez. E aí, ele juntamente com a minha amiga Valéria Messias, foram as pessoas que me impulsionaram a entrar nesse mercado, tipo, conhecer as empresas, conhecer os empresários e entrar para esse lado, saindo um pouco da igreja, né? Entrar para esse lado. Porque esse carinha aqui começou a entrar na minha vida de uma forma diferente, que foi com os vídeos. Aí o que aconteceu? Isso foi logo um ano que eu saí desse meu caso. Superei, venci e voltei minhas atividades normais na igreja. Aí, nesse período, mais ou menos 6 meses antes de vir para São Paulo, eu já estava trabalhando com ele há uns 3 meses, aí ele olha para mim e fala assim, rapaz, eu quero te levar para São Paulo. Eu digo, é o quê? Deus me livre de São Paulo. Porque quem mora no norte, o que é que sabe de São Paulo? Só o que sabe nos jornais. Uhum. Só o que é ruim. São Paulo, Sim. para cá, é só coisa... O mundo para cá não existe, é um negócio de outro mundo. E aí eu digo, não. Eu passei 2 meses no Foi Bem relutando. 2 meses. E ele insistindo comigo. Opa, não pode. E ele insistindo comigo. Aí o que acontece? Eu digo, cara, não
Não, não. Aí um certo dia eu disse, ó, eu vou cortar as pernas do Marco Mene. Eu digo, faz o seguinte, Marco Mene, paga minhas passagens, me leva 10 dias lá, paga meu hotel lá, me leva para conhecer lá e me leva para lá sem eu gastar R$ 1. Eu falei só de brincadeira. 2 dias depois ele me liga. Tuas passagens tá pro dia tal. Compra e Uau! paga. Ó, Glória a Deus. Rapaz, eu vim pra cá com medo tão grande, 10 dias. Eu tava 10 dias aqui, esses 10 dias, não me deixa mentir, eu fiz R$ 2.500. É pouco dinheiro, mas pra minha realidade do Acre de 3 anos atrás, 2.500 eu não fazia no mês. Eu fiz em 10 dias. Eu conheci um corretor que colocou o dinheiro na minha mão, eu quero que tu faça vídeo pra mim. Eu vim pra cá só conhecer e eu não conheci, eu fiquei trabalhando. Aí no final dos 10 dias, liguei pro pastor Simão Melo. Pastor Simão, eu não sabia de nada, irmãos, se tinha igreja pra cá. Não sabia de nada da IPUB. Digo, pastor Simão, tem igreja no Acre? Desculpa, tem igreja em São Paulo? Nossa. Aí ele, rapaz, tem. O missionário que veio pregar aqui recentemente, aí o Aaron Antes tinha ido pregar em 2023, era 22, no Acre. Ele pastoreia aí. Aí eu digo, então eu vou procurar ele no Facebook. Procurei ele tava na deputação nos Estados Unidos. Mas me mandou o número de um rapaz, o Varão Jonas. Falei com o irmão no último dia, na ida. Eu digo, irmão, me diz uma coisa, tem igreja aqui em São Paulo? Eu tô na Luz. Nossa, e tal. Aí contei pra ele a situação. Aí esse cara, tem, a nossa igreja é 10 minutos daí. Aí eu digo, é o quê? 10 minutos? E aonde? Ele falou e tal. tô tão perto e não sabia? Como é que pode, rapaz? Eu liguei pra ela voltando pra casa, voltando. Eu falei desse jeito, ó, vou falar com meu pai, vou falar com a minha mãe, vou falar com o pastor Simão, só por respeito. Mas eu já decidi, eu sei para onde Deus está mandando nós. Quando você pergunta, você sabe quando começou essa virada? Foi nesse momento, meu irmão. São Paulo, eu senti de Deus, porque eu tava vendo algo diferente, eu tava enxergando algo diferente. E aí eu decidi. Foi a primeira vez que eu decidi. Ela reclama que eu não decido, de lá pra cá eu sou um novo homem. Hoje eu consigo dizer não fácil. Hoje eu consigo olhar pra você e se você me pedir uma coisa, eu posso dizer sim. Se a outra eu não puder, eu digo, irmão, não posso e ponto final. Antigamente não, eu agradava a todos. E por isso que eu cheguei onde eu cheguei. E aí o que acontece? Olhei pro pastor Simão, tô com uma proposta assim, uma situação, rapaz e tal. Eu vou, obrigado, louvado seja Deus pela sua vida. Meu pai, minha mãe, meio que é aquela insegurança, né? E ela simplesmente disse o quê? Vambora. Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu sou uma pessoa muito indecisa, mas seja sincero comigo. Se for para mim, coloque paz no meu coração. Tava até conversando com a irmã que Que foi bênção. algo Sim. que me trouxe paz, né? Quando eu morava na capital, que era questão de um dia de ônibus, eu morria de saudade da minha família. E aqui eu sinto uma paz, sabe? Eu sei que aqui é o lugar que o Senhor queria que a gente estivesse. Então, E aí, dando essa continuidade, a gente veio pra cá. Quando a gente chegou aqui, foi o meu primeiro culto. Pastor Ronilson, não me deixa mentir, e Obreiro Jonas, não me deixa mentir. Era quem estavam na Moca, porque o Aaron tava deputação nos Estados Unidos. Eu olhei pra eles, eu e ela, ou eu tava só na sala, não lembro agora. Isso foi há 2 anos atrás. Eu olhei pra ele, e aí nós chegamos aqui nesse processo agora de cura, não mais de autoanálise, mas de cura. Nós chegamos em São Paulo há 2 anos atrás, eu olhei para o pastor Ronilson, pastor Jonas e disse, ó, eu não quero pregar, eu não quero dar palavra, eu não quero aparecer, eu não quero meu nome aí, eu não quero nada. Mas, irmão, a sua carta aqui tá ok e tal. Já estava restabelecido. Como? Já estava restabelecido no ministério. Sim. O pastor Simão mandou a carta, tudo certinho. Sua carta tá ok, e o senhor dava aula no Liba lá, fazia isso. As coisas da igreja, né? Como obreiro e tal, você tem que cumprir. E eu tava fazendo lá. Só que quando eu cheguei aqui, eu disse, eu vou fazer tudo diferente. Não vou fazer mais como antes. Eu não vou mais correr. Olha o que eu vou falar. Eu não vou mais correr atrás de cargo. Eu não vou mais me posicionar, me colocar ali, eu tô aqui. Eu não vou mais. Eu vou deixar Deus trabalhar. Passei 1 ano na Moca. 1 ano. Sem oportunidade, sem pregar, sem cantar, sem nada. Tava disciplinado, isso, aquilo, não. Eu que olhei pra mim, e eu disse, eu vou fazer diferente, Senhor. Eu não quero aparecer, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero conhecer o Senhor. E eu comecei a ter uma experiência com Deus diferente quando eu cheguei na Moca. Pastor Ronilson, irmão Mateus também. Irmão Mateus,
e pastor Jonas estavam na Moca antes do Aaron chegar. E, meu amado, eu não acreditava mais. Eu não acreditava mais. Em quê? Que eu iria ter a alegria de volta. O prazer de volta de fazer as coisas. Para Deus. Eu queria fazer, eu queria estar ali. Só que eu queria algo diferente, eu queria algo novo, eu queria algo diferente. E a única forma que eu encontrei foi essa. Eu vou parar de fazer tudo, eu não quero mais. Eu não quero dar palavra, eu não quero pregar, não quero nada. Eu passei 1 ano, irmão, 1 ano. Agora, recentemente, na Moca. Aí o Aaron chegou. Eu não conhecia ainda as mensagens do Aaron de mensagem cotidiana. E o Aaron, o pastor Aaron, ele tem uma mensagem. Ele tem um chamado diferente. E o pastor Aaron começou a pregar sobre o nosso talento. Ao longo das mensagens dele. Sobre o nosso talento. Sobre as nossas habilidades. Que o Senhor não queria só isso. Que o Senhor queria um contato diferente com nós. Aí o Aaron começou a me bater, sem saber. E eu comecei a entender como era a forma de nós se achegar a Deus. Estar próximo de Deus. Eu já estava nesse processo. Só que aí quando o Aro chega, ele não sabe disso. Mas as mensagens que ele ia pregando, ao longo que ele ia pregando, eu conversava com ela direto. Meu bem, o Aro tá certo demais nisso aqui. Tá muito certo. Porque não adianta, irmã, eu fazer chover na igreja. Se eu não tenho esse contato com ele, não adianta. É ilusão. E era isso que eu vivia. Então a gente buscou isso, nós buscamos isso. Hoje nós estamos 2 anos na Moca. Eu me sinto curado e a coisa que eu mais louvo a Deus é o nosso vale. É o nosso período que nós passamos, esse período de em torno de 4 anos, que deu tudo no vale, tipo, sem ninguém ver, sem ninguém saber, mas é onde Deus te leva para começar um processo. Não vai ser ali, não. Mas, de repente, pode ser no outro lado do mundo. O meu, comecei no Acre, e hoje eu sinto. Eu não sei para onde Deus vai me levar hoje. Não sei. Deus pode me levar para Israel, para os Estados Unidos. Não sei para onde Deus pode me levar. Hoje a minha mente está assim. Eu não sei para onde Deus pode me levar. Irmão Wellington, a graça e o perdão da igreja anterior, né? A igreja que você ficou lá 4 anos, cumprindo o seu Ok. tempo de disciplina, Sim. como que isso impactou a sua vida pessoal e o seu chamado hoje, né? Tá. Porque, ouvindo seu testemunho, fica muito claro que esse período, que não foi provavelmente um período muito agradável que você passou Sim. na igreja, eles tiveram um peso Sim. hoje. Como Sim. que impactou isso? O senhor sentiu isso, a graça e o perdão? Impactou diretamente, é claro, no nosso casamento, mas na minha vida pessoal em si. Eu acho que a minha vida pessoal foi a mudança principal. A minha mudança. Porque eu era um cidadão, a minha esposa pode falar melhor que isso que eu, porque a gente falar da gente é um pouco ruim, né? Mas eu era em si muito duro. Eu não era esse cara, eu hoje palestrando aí pra Relaxado, vocês, né? Não, brincalhão. não, eu era muito mais sério que isso. Eu era muito mais sério, eu era muito mais duro, principalmente com as coisas relacionadas às coisas de Deus. Era Então, ferro e fogo. depois que eu entrei nesse vale e que eu saí, hoje eu falo com meus pastores lá, você não sabe a alegria que eu tenho em falar com eles e em ajudar eles em qualquer coisa. Inclusive, sempre que eles me ligam me pedindo ajuda aqui em São Paulo para comprar algo, alguma coisa, minha esposa que sabe. Tem pessoas que não tem aquele temor a Deus, que fala isso comigo. Mas por que você ainda fala com essas pessoas? Tem pessoas que falam isso, porque elas não entendem. Não entendem essa graça. Que essa graça, essa cobertura espiritual, que é a graça de Deus sobre você. E eu tenho uma plena ciência. Isso serve, quem sabe, para você que está aí também. Eu tenho a plena ciência, a plena certeza. Que é claro que se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. É através da graça de Deus que me sustentou, que me deu força para me seguir. E eu sempre tenho um pensamento, irmãos. Deus, ele vai usar as pessoas em todos os momentos. Em todos os momentos Deus vai usar as pessoas. Seja para nos ferir, seja para nos curar. E às vezes ele pode usar a mesma pessoa para ferir e para curar. Como eu consigo ter esse entendimento? Através da graça. Somente através da graça. Eu não consigo ter esse entendimento. Se não for a graça, eu saio dali rebelde. Eu me rebelio. Eu me levanto contra. Por quê? Porque humanamente é impossível você entender que o mesmo Deus te dá um tapa com a mão e com a outra ele te faz carinho.
Só que isso não é literal lá do céu. Isso é literal aqui na terra. Ele usa as pessoas para fazer isso. A fim de quê? A fim de te ensinar, é claro. A fim de te moldar. Porque ele tem algo grande para você. Ele tem algo maravilhoso para você. Que no caso nós vamos falar mais aqui para frente o que Deus está fazendo na nossa vida. Hoje, eu tô falando isso aqui agora porque hoje eu entendo o que aconteceu. Eu entendo o porquê do tamanho. Agora a gente acha graça, né? Eu entendo o porquê do tamanho daquelas lapadas, meu amigo. Hoje eu entendo. É Deus. Quando Deus quer tratar com você, ele vai deixar essas coisas acontecer, mas ele também tem o bálsamo. Ele também tem o refrigério. Ele também vai ter as pessoas que vão te curar. Quando nós chegamos na Moca, nós chegamos desacreditados de pessoas. Tipo, não quero mais me envolver, não quero mais estar junto, Não quero não quero contato mais, com o ministério. não quero mais contar com isso, não quero nada. Um pouco frustrante, né? Muito, um pouco não, muito, muito. Porque o caso que nós passamos foi muito para esse lado, entendeu? O meu caso com a minha esposa, tipo, não foi um caso de doença. Entende? Não foi tipo um câncer, algo assim. Cada pessoa tem uma situação. O nosso caso, por exemplo, não foi esse. O nosso caso foi diretamente com pessoas. Com pessoas que nos tiraram, que nos excluíram. Então, assim, foi algo dolorido. Foi algo dolorido de saber que você está excluído e começar um processo de você tem que amar essa pessoa. Você tem que olhar para essa pessoa. Você tem que se doar para essa pessoa. E o que eu tenho que mudar em mim mesmo? Essa foi a minha maior. Hoje, isso é o meu maior. Assim, tipo assim, é a minha maior vitória. Reconhecer que Deus me ajudou nesse processo. Deus não é que me ajudou, né? Ele foi tudo nesse processo de Ele cura fez o processo. e me deu a graça dele, e através da graça dele, eu hoje tenho essa compreensão, esse entendimento. Aí de quando que o senhor chega na Moca, na IPUB da Moca, o senhor fica servindo por um ano ali dentro da Sim. igreja, nos bastidores, Sim, com esse sentimento. E Sim. após o senhor estar servindo discretamente na igreja, é que a alegria novamente toma conta do seu coração. sim, E foi isso. você volta a exercer o seu chamado no ministério. E hoje, aquilo que eu mais ela conversamos e, Wellington, Josiana, não vamos mais se envolver, não vamos mais fazer. Hoje, Ao contrário. nós estamos envolvidos até o tutano, meu amigo, como diz no Glória a ar. Deus. E aí, só que dessa vez diferente, com um coração renovado, com a alma renovada e com um entendimento de como que funcionam as coisas. Qual o entendimento? Irmãos, é algo que eu falo sempre. A vida tem um limite. E você tem que saber o seu limite, até onde você pode ir. Até o que você pode fazer. Até o que você pode falar, até onde você pode andar, até onde você pode caminhar, qual é a tua área, qual é a tua zona, você tem que saber qual é a sua limitação ali. Porque a vida tem esse limite, e você não pode ultrapassar desse limite. Então, as situações da vida acontecem para você começar a entender que o teu respeito, ele simplesmente começa quando finaliza o do outro. Não pode entrar não pode haver o desrespeito. Ou seja, finalizou o respeito aqui, o meu começa daqui para frente. Eu não posso querer ser o cara, não, o meu começa aqui, cara, não. E nós só vamos aprender isso com as situações, com Deus nos colocando ali à prova, né? É isso que acontece. Hoje, você trabalha com um dos maiores empresários do Brasil. Vírgula. O maior. Vírgula. O maior. Ah! O maior na área dele, no meio artístico. Ah, sim. Não do Brasil também, vírgula. América Latina. Pode seguir. América Latina. Ixi, mais, né? Opa, Macro, né? respeita. Sim. Mas corrigindo, hoje você trabalha com o melhor empresário na área dele, Sim. da América Latina. E conta para nós como é a influência da sua fé nos bastidores, lá Ótimo. dentro, com eles. Muito bom, muito bom. A minha esposa vai saber disso muito bem quando aconteceu os primeiros episódios, né? Quando a gente recebeu a ligação, o Wellington, aqui é da equipe do fulano, e você passou em uma entrevista aqui e você foi escolhido para trabalhar com essa pessoa. Quando isso aconteceu, a gente meio que ficou assim, anestesiado, né? Porque é algo surreal, é algo além do que nós imaginamos. É tanto que de início eu passei um mês, não foi? Não é possível, isso não vai acontecer, não tem como acontecer.
E quando as etapas foram se passando e a gente foi passando de etapa, né, seletiva lá, foram passando, aí eu falei com o missionário Aro. Até então eu não tinha falado com ninguém, com absolutamente ninguém. Quando a gente soube, né, foi o que a gente fez, que a gente decidiu, Orar. vamos colocar diante de Deus e acabou. E ponto final. Vamos agir diferente do que nós fizemos a vida inteira. Nem pro meu pai eu contei. E veja bem, não é que eu estou dizendo aqui que você não deve contar as coisas para as pessoas. Não, gente. A questão é que nós temos que aprender que tem coisas que o próprio Deus ele vai mostrar no tempo certo. E tem coisas que não acontecem porque você mostra antes do tempo. Nós temos que aprender isso. E eu aprendi isso a duras penas. Perdi inúmeras oportunidades por causa disso. E aí essa, quando aconteceu, eu digo, não é verdade. Mas ao mesmo tempo eu também, não, eu não vou contar para ninguém. Porque se for verdade, vai dar certo. Comecei a colocar na mão de Deus. E aí, quando comecei a passar de etapa, chamei o missionário. Porque entra a questão da fé que você está me falando. Eu chamei o missionário e disse, pastor, eu estou tendo essa oportunidade. O que é que o senhor acha? O que é que o senhor me diz? Porque eu tenho medo disso aqui tomar meu tempo. E hoje eu estou muito bem na igreja. Eu estou muito bem em que sentido? Eu não estou falando de cargo. Eu estou me sentindo feliz em fazer o que eu estou fazendo. Tá firme e forte, Eu estou né? firme naquilo que eu estou fazendo. Então, tipo assim, hoje eu não quero deixar nada atrapalhar isso aqui. Só que ao mesmo tempo isso aqui é uma oportunidade, algo inimaginável. Aí o Aro olhou pra mim, bateu bem aqui assim, ó, dentro da estação, esqueci o nome, estação da Moca. Eu e ele, bateu aqui no meu e disse, me diz uma coisa, o que teu coração tá dizendo? Tu tá em paz com isso? Aí eu fui, olhei pra mim, eu digo, rapaz, eu tô tranquilo. Então segue teu coração. O Aro falou desse jeito. Eu fui com medo, comecei a trabalhar com o meu patrão. Foi 2 semanas quando eu descobri o dia que ele trabalha? Uhum. Eu tava com 2 semanas com ele. A primeira semana, eu trabalhei a primeira semana. Fui na segunda-feira, ele não foi trabalhar. Aí fui na terça, ele foi. Na quarta ele foi, na quinta ele foi, na sexta ele não foi. Aí tá bom. Aí quando chegou a segunda semana, lá tava eu segunda-feira cedinho de novo na empresa. Quando eu chego na segunda semana, o que é que eu descubro? O que você faz aqui, Wellington? A minha chefe imediata, a Mari. Eu digo, eu vim trabalhar. Mas você não sabe que o Cacá não trabalha dia de hoje? Eu digo, como assim? Não, Wellington. Aí, contando pra vocês já a situação. Segunda-feira do Cacá é o dia dele com o Henry e a Zaya, que é a família dele, os filhos dele. Segunda-feira do Cacá é o dia que ele tira para a família dele. Ele não marca reunião, ele não tem encontro com os amigos. Se for futebol, qualquer coisa que ele vá é com a família dele. Sexta-feira é mais um dia que ele tira para a família dele, para ele, para a esposa dele, para os filhos dele. E aos finais de semana é família. Aí eu fiquei assim, eu digo, tá, mas e eu? E eu, como é que fica? E eu trabalho quanto? Irmã, eu fiquei sem acreditar. Ela disse, não, você vem quando ele vem. Você é contratado exclusivo para ele. Você não é contratado da empresa. Você é contratado exclusivo para ele. Só que aí não é que eu quero mostrar serviço. Eu sou assim. Hoje eu atendo todo mundo na empresa porque tem essa liberdade. Mas Deus me enviou uma benção tão grande que os finais de semana, que era a minha preocupação, quando eu fui falar com o Aro relacionado à igreja, eu tenho todos os finais de semana livre. Inclusive, Uau. é por isso que eu tô aqui hoje. Glória a Por Deus. quê? Porque quando Deus resolve abençoar, é algo inimaginável. E bem direto a tua pergunta relacionada à fé, eu nunca me senti tão bem. Eu tinha todos esses medos. Como é que vai ser? Eu não posso mudar. Eu não Posso vou me mudar. contaminar, Eu não né? posso me contaminar. Como é que vai ser? Mas não. Quando eu chego lá, Deus me coloca para trabalhar do lado de uma pessoa que tem os mesmos princípios que o meu, acredita no que eu acredito, prega o que eu prego e vive o que eu estou vivendo. Então, assim, foi algo que ninguém acreditou. Ninguém acredita. Literalmente uma benção de Deus. Uma benção de Deus. Então, assim, hoje eu falo isso, mas louvando o nome do Senhor. Deus nos colocou para trabalhar com esse empresário que no mundo artístico, no mundo dos famosos, ele agencia os famosos. Muitos famosos que talvez você conheça, Thiago Brunet, David Leonardo, Whindersson Nunes, Tiro Lipa, ele agencia essas pessoas.
Ele cuida da carreira dessas pessoas. E eu tô com ele o tempo todo. Eu tô cuidando dele o tempo todo. E o que que acontece nesse tempo? Eu vejo a mão de Deus simplesmente toda hora. Porque eu olho ali e digo, Senhor, o que é que eu tô fazendo aqui? Por que o Senhor me trouxe para cá? O que está acontecendo? Glória a Isso aqui não Deus. é o nosso mundo e o Senhor me trouxe para cá. Por quê? Uhum. Irmãos, eu juro para vocês. Eu fico me perguntando toda hora. Porque eu olho para a situação e o meu coração não quer acreditar. Não quer acreditar por quê? Porque a gente pegou tanta pancada, tanta porrada da vida que aí você, quem sabe, não quer mais acreditar. Você, quem sabe, está vivendo o que eu vivi há 1 ano e meio atrás. Não quer acreditar, não se permite mais acreditar que Deus levanta novamente, que Deus restaura novamente. E Ele restaura, desde que você se mantenha fiel, desde que você seja submisso e simplesmente se mantenha fiel àquilo que você acredita. Ele vai ser fiel com você, que é o que está acontecendo comigo hoje. Então, assim, hoje muitas pessoas podem achar que o que eu falo com ignorância, só que não é. Algumas vezes eu sou duro porque eu sei o que eu passei, e eu sei o que eu passei também para chegar onde eu estou hoje. Então eu sei que não é fácil. Aí eu vejo algumas pessoas com corpo mole, isso e aquilo, aí você dá uma acochadinha, né? Porque tem que acochar, tem que pôr uma pressão nessa panela, senão o feijão não cozinha. O interessante, o interessante é que a submissão, ela vai gerar paz no coração, como a irmã Josiana falou, né? Sim. E Sim. prestando atenção no que a irmã falou, a irmã Josiana falou, que o amor de Deus guiou você, né? E te sustentou durante todo o processo. E durante todo o processo, teve uma coisa que você falou, que você orou, você estava doente, você orou, você teve falta das coisas, você orou, você está na abundância e você ora ao Senhor. E eu Dura- via, tá? E eu via. Você via ela Sim. orar, é testemunha disso, né? Irmã, em tudo isso que vocês viveram, teve algo específico que Deus falou com você? Eu sempre, em todos os momentos que eu estava angustiada, eu falava um salmo, acredito que é Salmo 42. Porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, que eu ainda o louvarei. Então, eu acredito que o que me sustentou foi isso, eu esperava no Senhor. Quando a gente estava passando por momentos difíceis, eu não entendia o porquê daquilo. Mas eu sempre falo para as pessoas, esperem no Senhor. Porque quando você passar a tempestade, você vai entender que aquilo era necessário, que aquilo que você estava passando era da vontade do Senhor. Então, espere no Senhor, que você ainda vai louvar, como meu esposo estava contando, né? A bênção que o Senhor nos proporcionou. E hoje o que eu prego é que o nosso ministério, nosso primeiro ministério é a nossa casa. Amém. Eu creio igual. Nosso primeiro ministério não começa no altar, começa no Verdade. altar da nossa casa. Eu sempre falo, não tem como eu pregar ou eu estar todo dia na igreja se a minha casa está em desordem. Primeira coisa é a minha casa. Eu trabalhava, e quando eu cheguei aqui em São Paulo, e eu via que eu estava cuidando de tudo, menos da minha família. E eu comecei a orar para que o Senhor abrisse uma porta e esperar pelo Senhor novamente, né? E eu falava assim, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha casa, e o Senhor abriu essa porta. Então, o que me sustentou foi isso, esperar no Senhor. Não tem como nós acelerarmos o processo. O processo é dolorido. É dolorido, mas é necessário. Quando você que está aí nos ouvindo passar por tudo isso, você vai entender. Meu Deus, era necessário, eu precisava disso. Era necessário. O Senhor queria fazer algo em mim. O Senhor não faz nada à toa. Sempre tem um propósito. É para moldarmos, para nós sermos pessoas melhores. Como eu falei, eu não era uma pessoa que se importava com as outras. Hoje eu já me importo demais, sabe? Acredito que eu não dava tanto valor à família, mas hoje o que eu tenho de mais precioso é a minha família. E a minha filha Aurora, ela tem 5 anos, mas ela faz um culto dentro do nosso lar, ainda recolhe a oferta. Ela bênção. sabe a importância da oração. Não tem um dia que ela acorde e que ela não coloque a mãozinha aqui e ore. Quando nós estamos orando, ela se ajoelha e nós somos exemplos do nosso filho. Os nossos filhos, a primeira coisa que eles olham é para os pais. Então, nós temos que amar o Senhor de uma forma que elas vejam esse amor em nós. Eu tenho uma filha de 13 anos e eu penso, eu tenho 2 almas para ganhar para o reino do Senhor. As mais importantes. As mais Discipular, importantes. aham. Eu tenho 2 almas e por um bom tempo eu orei ao Senhor, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Porque a minha filha na adolescência,
ela estava bem rebelde, eu falava: "Senhor, o que é que eu estou fazendo de errado?". E eu sinto que o Senhor falou comigo: "Você precisa ser fiel, você precisa me amar a ponto que elas vejam esse Uau! amor esse amor". E é Uhum. isso que eu tento fazer, assim, eu me corrijo muito nas minhas atitudes, porque nós somos testemunha, né. Onde nós Sim. vamos, nós temos que testemunhar do Senhor. A palavra do Senhor diz: "Tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, que seja em nome do Senhor Jesus Cristo, seja para glorificar o Senhor". E é isso que eu levo para minha vida, não só dentro do meu lar, mas fora, mas o mais importante é dentro do meu lar. Não tem como eu cuidar de qualquer coisa na igreja, se eu não cuidar da minha casa. E hoje eu sou professora do Ministério Infantil, e como meu esposo falou, né, a gente não queria cargo nenhum e nunca foi algo que eu quis, dar aula para as crianças. Só que hoje eu vejo que é o ministério mais importante dentro da igreja, porque nós estamos ensinando a base, sabe. E a minha filha, a Camille, a mais velha, ela foi batizada com o Espírito Santo e no mesmo dia ela escolheu se batizar, porque eu já falava do batismo para Glória a ela. Deus. Eu sempre falei assim: "Filha, é uma escolha sua, você tem 12 anos, é uma escolha sua, eu não vou lhe forçar". Mas ela é bem dura, ela relutando. Sim, a minha filha tinha um coração bem duro e eu falava: "Meu Deus, o que é que eu tô fazendo de errado? Como assim que eu tô te servindo e a minha filha tem um coração tão distante do Senhor?". E eu falava do batismo, mas eu sempre deixei a escolha dela. Eu jamais vou obrigar a minha filha a fazer algo contra a vontade dela. Ela tem que fazer porque ela ama o Senhor. E ela foi batizada com o Espírito Santo e ela falou: "Mãe, eu tenho uma Glória a surpresa. Deus. Eu tenho uma surpresa para a senhora". Aí quando eu olhar, ela disse: "Eu vou me batizar". E se batizou. Então não tem como eu não ver o Senhor. Eu esperei no Senhor, sabe. Quando nós estava É. no vale, eu esperei pelo Senhor. Quando eu estava orando pela minha filha, eu esperei pelo Senhor. Eu acredito que a grande chave é você esperar. Vai ter momentos que você acha que não vai ter saída e vai: "Senhor, mas por que eu estou passando isso?". Espere, espere. Tem um momento certo. Nós planejamos 1000 coisas, nós planejamos fazer inúmeras coisas, mas quem realiza é o Senhor. E quando Deus faz, a gente fica assim: "Meu Deus, eu não acredito". É muito maior. A palavra do Senhor diz que os planos deles são maiores do que os nossos, são melhores do que os nossos. Então você que está aí, acredite nisso. O Senhor é perfeito, sim, espere no Senhor e eu acredito que todo dia você vai ver o amor de Deus. Eu vejo o amor do Senhor em tudo. Eu estava falando para meu esposo que até quando eu vou deitar e me enrolo, eu sinto o amor do Senhor. É o amor do Senhor, não tem como eu falar: "Ah, é porque eu consegui isso com minhas forças". É Uhum. Deus que tem cuidado de mim, é o Senhor que tem me sustentado, é o Senhor que tem me guiado, mas antes dele fazer isso, ele moldou meu coração, Que para mim bênção. esperar Eu não nele. sei o Lucas, mas eu estou sendo grandemente impactado pela Eu presença também. do Senhor, pelo seu testemunho, Amém. porque você, ouvindo você, eu percebo duas coisas, que o processo que você passou, ele transformou você em exemplo para aquilo que é mais importante, as suas filhas, Sim. e criou empatia em você pelos outros, pela dificuldade alheia do irmão, da pessoa que está ao teu lado, assim, eu sinto A minha a esposa presença de Deus era muito gerente, forte. eu também me emociono, a minha esposa era gerente há 8 meses atrás, 1 ano atrás, mais ou Um menos, ano atrás. quando, tipo, ela orando fervorosamente, Deus tocou no coração dela para ela sair e se dedicar às filhas. Uau. E aí ela começou a orar mais forte, 2 meses depois, não foi? Em questão de 2 meses. Quando ela começou a orar forte sobre isso, Deus manda para nós o meu novo emprego, nossa nova profissão, que tipo assim, nós meio que não acreditamos, mas hoje nós temos Resposta a de certeza. oração Sim, de uma mulher Sim. que sim, escolheu cuidar da casa, né, E a cuidar espera da também, né, família. como ela falou ali, né, essa experiência foi muito, interessante, né, porque ela nos impacta, como a irmã falou, sim. né, de tal forma que nos emociona muito, né, a paciência, né, e a gente sabe que quando a gente dá lugar a Deus, ele trabalha, Sim. né, e a gente viu isso na vida da irmã, né, toda essa paciência, essa compreensão com o que aconteceu na história de vocês, Sim. né, nessa mudança. E a senhora resumiu, ah, em uma só palavra tudo isso: esperar, Esperar no Senhor. Uhum. né? Esperar no Senhor. E você, em uma palavra, resumindo tudo que aconteceu, Tá. né? O que que mudou no seu ministério, nesse tempo todo e como você viu que Deus ele te preparou, Tá. para isso que você está vivendo hoje? Tá.
A palavra que eu tenho é fidelidade. Mas fidelidade a quem? Fidelidade ao seu chamado. Eu sempre tive a certeza que Deus havia me chamado para alguma coisa e eu não sabia para que era. Isso sempre me incomodou, a minha vida inteira. Eu, eu sei que os pastores que estão ouvindo, eles sabem do que eu estou falando. O chamado, ele incomoda. Eu fiquei 1 ano recluso na Moca, mas eu falava para ela, eu tô doido, eu tô incomodado, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que pastorear, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu ficava incomodado, inquieto. Mas ao mesmo tempo eu com aquele pensamento, não, vou fazer diferente, vou fazer diferente, vou fazer diferente. Eu não vou mais me posicionar atrás de cargo, atrás de posição, não vou mais atrás disso. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Eu passei 1 ano vivendo isso. E aí, enquanto ela falava aí, né, eu lembrei do hino que a gente ouviu por mais ou menos 2 anos, sem parar. E hoje, quando eu me lembro desse hino, dá vontade de chorar. Aquieta minha alma, o versículo que ela leu. Não tem um hino, né? Aquieta minha alma. E a gente ouvia esse hino no nosso vale. Eu lembro nós chorando, tipo, chorando, se debruçando de chorar, ouvindo esse hino. Sem nada. Conta tudo zerada, nome daquele jeito. Uma vida totalmente quebrada. E chorando em cima desse hino. Aquieta minha alma, aquieta minha alma, aquieta minha alma. Hoje, quando eu escuto esse hino, na verdade eu não escuto mais. Me perdoe, Senhor. Não consigo mais escutar ele, mas é porque ele só me lembra desse tempo, né, desse momento. Mas de vez em quando eu escuto por um motivo, por uma razão. Deus nos faz lembrar, para não deixar nós esquecer de onde a gente saiu. Eu falo com toda certeza para vocês, eu não sei aonde Deus vai nos levar, eu não sei. Eu só sei que Ele vai. Eu tenho a certeza que Ele vai. Na verdade, Ele já está levando. Eu só não sei até onde. E o que Ele está preparando nós, eu tenho absoluta certeza disso, principalmente vindo aqui para São Paulo. É para fazer diferença no reino dele. E hoje, irmãos, você que está me ouvindo aqui, meu pastor Ronilson, eu sempre falo para ele, pastor, eu cuido da mídia, eu sou o diretor da mídia, mas se você quiser os acessos, está aqui. Quer os acessos? De alguma forma, eu estou incomodando, você não está gostando da minha forma de trabalhar, você quer, está aqui. Está aqui, está aqui. Eu não quero estar no caminho. Eu não quero estar no caminho como uma pedra. Eu não quero. Eu quero estar aqui para somar. Eu quero que você me diga que o meu trabalho está somando. E se não tiver, você me fale. Me fala se eu tenho um jeito. Me fala se tem solução no meu caso. Porque eu quero estar aqui, mas para somar. Eu não quero estar aqui para atrapalhar. Qualquer coisa nesse sentido, pegue. Tome de conta. Eu não estou aqui pela posição. Eu estou aqui por um bem maior. Eu estou aqui por algo maior. É o que eu falei no seminário. A mídia não serve para promover o nome da igreja, para promover a placa da igreja, não. A função da mídia é levar o nome de Jesus até aquele quarto que ninguém pode entrar. Amém. Até aquele quarto que eu vi a minha esposa quase tirar a vida, que foi quando caiu a minha ficha. Ninguém pode entrar. Então hoje a minha força é dedicada a isso. Eu estou orando e trabalhando a Deus. Senhor, coloca um negócio nas minhas mãos, uma empresa nas minhas mãos, voltada para isso. Eu quero tudo direcionado para isso. Eu quero a minha vida direcionada para isso. E se o Senhor me der condições de vida, e eu sei que o Senhor vai me dar, é para isso. É para isso. Para investir nisso. Amém. E, irmãos, eu digo para vocês com todo o meu coração, tudo que eu fui até hoje foi fiel ao que eu tinha de certeza no meu coração. Eu passei por tudo que eu passei e eu venci tudo que eu venci por causa de Deus que nos deu força, mas se tiver alguma coisa em mim que me fez passar por isso, foi a fidelidade a acreditar naquilo que eu tinha por certo. E eu tinha certeza que Deus tinha o chamado. Que na minha bênção. Amém. A fidelidade e a espera, né? E diz para todos nós qual o conselho, Tá. qual a direção que você passa para aqueles que estão tendo a mesma experiência que você teve, Ok. passando por um momento onde não está se sentindo encaixado, né, Ok. no seu ministério, né, está se sentindo desprezado, né, no seu ministério e na igreja. Ok. Eu vou falar baseado no que eu vivi, né? Exatamente no que eu vivi. E a palavra que eu tenho para esse momento é seja submisso. Seja submisso. Ah, tá doendo. Ah, eu tenho que engolir. Ah, eu tenho que voltar atrás. Volte.
Volte. Ah, Wellington, é fácil tu falar agora. Não é fácil, amigo. Eu voltei atrás. Eu saí da minha cidade, olhei para meus pastores, olhei para o meu pastor Simão, pastor João Claudino, e eu tô indo. Eu lembro como se fosse hoje. Você lembra, meu? O dia que a gente saiu do Cruzeiro do Super Rio Branco, o pastor Simão foi me deixar até aquele caminhoneiro, e quando ele tava me deixando no caminhoneiro, parece que ele voltou para casa dele, aí ele voltou novamente onde eu tava. Foi. Aí esticou a mão para mim. Não se trata do valor. Acho que ele me colocou na minha mão, acho que era R$ 190. Não sei se o pastor Simão vai assistir esse vídeo, mas isso foi há quantos anos atrás? 12 anos atrás, quando a gente foi para Rio Branco. 12 anos atrás, quando a gente decidiu sair de Cruzeiro do Sul e ir para Rio Branco. Eu não tinha R$ 1. Eu tava indo sem R$ 1. Ele me deixou no local para ir, aí foi para casa dele, aí voltou. No que ele volta, ele disse, pega isso aqui, pra tu tomar um refri. Aí ficou na minha mão, eu peguei, abri, R$ 190. Eu não tinha R$ 1, nunca falei isso para ele. E ele não sabe, e eu não tinha R$ 1. Então, hoje, o que eu digo para você é, você vai entrar nas situações. Não pense que você vai se livrar. Não tem como se livrar. Não tem como. Até porque senão você não cresce, você não avança. Você precisa avançar. Então, o que acontece? Entrou no problema, tá no caos, tá na guerra, seja submisso. Eu acho que a chave para mim foi a submissão. A chave para mim foi a submissão. Hoje, olhar para os meus pastores no Acre, pastor Simão, pastor Antônio Melo, e ver a forma que eles me tratam hoje, ver o carinho que eles falam comigo, a forma que trato eles, a forma que nós conversamos, isso para mim não tem preço. Mas isso só se deu devido à minha submissão. E quando eu falo minha submissão, é porque Deus, eu nem lembro, gente. Eu nem lembro o que foi que aconteceu. Eu só sei que é o que ela falou. Eu ficava calado e não dizia nada, mas na minha mente, Senhor, tu tá vendo, tu sabe, tu tá vendo, tu sabe, tu tá vendo, tu sabe do meu coração, tu sabe do meu coração. Então, se tem uma palavra, seja submisso. Seja submisso, porque é os homens que Deus vai usar para te provar, e são esses, para te provar, e são esses mesmos homens que Deus vai usar para te aprovar. Somente através da submissão. Podemos dizer que a submissão é o primeiro passo para a restauração, né? É o primeiro passo. Na verdade, a submissão, sabe aquele, eu acho que é um ditado. Difícil não é você chegar aqui, difícil é se manter. A submissão é a chave para tudo, irmãos. Em qualquer lugar, seja no seu trabalho. Eu tenho uma amizade com meu patrão, só que tem um teto. Eu não posso ultrapassar aquele ali. Eu tenho que me manter submisso a ele. Em tudo. Para mim o vídeo tá lindo aqui, tá perfeito. Mas se ele disser, Wellington, eu acho assim, olhando pelo olhar técnico e profissional, pode estar errado, na minha visão. Só que eu tenho que prestar uma submissão a ele. Porque se eu não prestar uma submissão a ele, o que vai acontecer? Eu cheguei e fui cortado fora. Foi cortado fora. Porque eu não entendi o jogo da submissão. Vou usar essa palavra, o jogo da submissão. E aí, hoje eu tenho esse entendimento, seja no seu trabalho, seja na sua igreja. E detalhe, tá? Isso vai acontecer. Vai acontecer na sua casa, vai acontecer no seu trabalho. Pessoas que, quem sabe, são do teu mesmo nível, patamar, de cargo, de posição, essas coisas, vão falar coisas com você que você vai ter vontade de retrucar. Vontade de jogar ali na lata. Amigo, engula, deixa. Seja submisso. Seja submisso. Entenda o que é a verdadeira submissão. Eu tenho absoluta certeza que você não vai só chegar. Você vai chegar e vai se manter. Você pode ter absoluta certeza disso. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que experiência inédita, né? E Incrível. abençoada, né? A gente vê que houve uma mudança, teve um próximo capítulo. Novo rumo, né? E esse capítulo, ele está bem agora, né? Sim. E está só começando. Oh, Glória a força Deus. glória a total. Deus. Glória a Glória Deus. a É por isso que estamos aqui essa noite. Amém. Tudo, Amém. irmãos, é importante enfatizar que tudo que nós comentamos aqui, tudo que nós falamos aqui, é no intuito de fortalecer a sua fé. É no intuito de Amém. que você entenda que esses processos são comuns. São comuns, tem que acontecer. Necessário para crescimento. São necessários para o crescimento. Então, o que eu desejo a você é que Deus fortaleça a sua fé com isso. E que você, se é um casal, que vocês se ajudem. Porque senão, essa aqui sabe. Ela sabe do que? Ela sabe hoje, a minha esposa é a pessoa perfeita para falar do poder de destruição e de construção de uma mulher dentro do lar. Uau. A mulher não faz ideia
A mulher não faz ideia o poder que ela tem de construção ou de destruição dentro do lar. E ela sabe falar disso como ninguém. Pode ter certeza. Eu falo isso por prova com a decisão que ela já tomou, de abandonar isso, abandonar aquilo, para construir o lar dela. Inúmeras vezes. Amém? Amém. Amém. Irmã Josiana, muito obrigada pelo seu testemunho. Tem sido uma bênção para nós. Muito, muito, Amém. muito obrigada. O irmão Wellington também. Muito obrigada. Amém. Lucas. Nós que agradecemos. Eu agradeço a sua ajuda, né, a Amém. sua parceria. Amém. Eu agradeço vocês também que estão nos ajudando também nessa Amém. participação, né, estão participando, né, do nosso TrueCast Experiência, né, como ele falou, a experiência que vai ajudar a sua vida. Glória a Deus. Se você está passando por algo semelhante que eles passaram, você pare, ore, espere e seja fiel. Amém. Não é mesmo? Então, nós estamos encerrando mais esse momento, né, de TrueCast Experiências. Esperamos que vocês comentem, compartilhem com os amigos de vocês, com os familiares, com as pessoas que você Amém. vê que é necessário que aconteça uma mudança na vida dela, que ela esteja passando por uma situação como essa. Né? Porque Deus, Ele tem o resultado eficaz Amém. para a sua vida. Glória a Deus. Amém. Obrigado por ter assistido a mais um episódio do TrueCast. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal para receber as notificações de todos os nossos episódios. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Deus abençoe você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32